nas mãos é Deus. Amém? Isso é muito claro. Você entende ou não? Então, alguém morreu de qualquer... A enfermidade, ela é uma desculpa para a morte. Então, quem tem a vida nas mãos é Deus. E Ele tendo a vida nas mãos, nós devemos então ter a nossa vida nas mãos dele. Você entende assim? Eu queria orar com você. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar juntos. Pai, eu exalto e glorifico o teu nome. Muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite aqui. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado pelos louvores que foram ministrados. Obrigado porque o Senhor tem feito um mover sobrenatural da igreja nesses últimos dias. Nós temos então aguardado e esperado no Senhor, porque o Senhor tem tudo para a nossa vida. Então, muito obrigado. Eu exalto, eu glorifico o teu nome, eu agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. 2 Samuel 15, 31. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Sabe, queridos, nós vivemos um momento em que nós recebemos muitos conselhos. Tem um caso de uma família aqui da igreja, um marido resolveu fazer algumas coisas que não eram adequadas a um casamento. Ele ficou chateado comigo porque o conselho que ele recebeu de mim foi para ele voltar para a família dele. Ele, inclusive, fiquei sabendo que ele foi para outra igreja, recebeu o apoio de outro pastor que vai aconselhar ele a largar a família dele. E teve uma hora que essa pessoa estava, a esposa, estava recebendo um conselho errado também de outra pessoa. Ela ligou para a pastora na hora e falou: pastor, o que eu faço? A pastora falou: fique e lute pela restauração do seu casamento. E a pessoa estava do lado dela dando um conselho exatamente o contrário para ela: vá embora, essa luta é perdida, não se envolva mais com esse caso, esse homem não tem solução, largue, vá cuidar da sua vida e dos seus filhos. Olha como nós somos... mas você fala: pastor, eu não sigo conselhos. Também é errado, não é verdade? A gente não pode viver obstinadamente sem ouvir os que os outros têm a nosso respeito. Não podemos. O conselho dos outros a nosso respeito são conselhos de vida, mas também, dependendo de quais sejam, são conselhos de morte. E o que eu tenho percebido, por exemplo, nós vamos enfrentar agora o Brasil uma CPI, lá no Senado, para investigar o porquê que houveram tantas mortes no Brasil. É claro, deve se investigar mesmo, foram cometidos muitos erros. Mas um dos principais erros que foram cometidos, eu não diria nem por maldade, talvez até por desconhecimento. Fique em casa, quando você estiver passando mal, procure um hospital. Só que quando você vai procurar o hospital passando mal, a enfermidade já se agravou e o óbito é quase certo. Foram conselhos que foram dados publicamente nas mídias pelo ministro da Saúde, um ex-ministro da Saúde do Brasil, e nós vimos que agora que o resultado não foi bom. O tratamento precoce é o melhor remédio nesse momento, o tratamento precoce. Mas foram conselhos que foram dados. E nesse caso especificamente, nós temos aqui a história de Absalão. Absalão, ele é uma pessoa assim... lá em Israel, você vai encontrar alguns túmulos, tá certo? E quando você está assim em Jerusalém, eu olhando assim do Mediterrâneo para Jerusalém, então, entre o monte aqui do templo, a cidade velha, e o Jardim das Oliveiras, olhando assim numa lateral, você tem um vale muito grande, certo? E um dos túmulos que tem nesse vale é o túmulo de Absalão. Uma coluna bem bonita, erguida em homenagem a Absalão.
Lá tem o do rei Ezequias, muito próximo do túmulo de Absalão. Mas Absalão, ele tem uma decadência muito grande, baseada em conselhos errados que ele recebeu. E a história de Absalão, ela vai assim com uma decadência enorme, baseada em 8 passos. Ele vai do amor à lascívia, da lascívia ao ódio, do ódio ao homicídio, do homicídio ao exílio, do exílio à reconciliação, da reconciliação à usurpação, da usurpação à guerra, da guerra à morte. Começou com amor, terminou em morte. Por que Absalão, que era um homem lá em Israel, era um dos homens mais bonitos que existiam na época dele? A mãe dele era uma mulher muito bonita. E Absalão, ele era filho de uma linhagem real por parte da mãe e uma linhagem real por parte do pai. Então, tanto ele quanto a irmã dele eram pessoas muito belas. Mas Absalão teve uma derrocada na sua vida, baseada em conselhos que ele recebeu. Certo? E o que fez, então, Absalão ouvir conselhos errados e ter essa destruição total na sua vida? Certo? Foi uma busca egóica, porque como ele era descendente de reis, tanto de Davi quanto da parte da mãe, ele tinha uma busca egoísta por um poder, estar no poder. Essa busca egóica de Absalão foi que levou ele a ouvir conselhos errados e a sucumbir em todos os sonhos que Deus tinha para a vida dele. A busca egóica, ela é um laço de destruição a todos que têm promessa, pois a inserção dessa busca, dessa atitude, ela faz com que nós sejamos marcados com atitudes de egoísmo, e o egoísmo, então, ele passa a preponderar sobre as atitudes de um efetivo rei. Nós devemos, então, rever todo rei que reinou com equidade, com notoriedade, ele era, antes de tudo, egoísta. Ele se portava muito como pastor, não como um governante. Então, quando nós temos essa atitude egóica, quer na vida, em qualquer situação, nós somos tendencionados naturalmente a ouvirmos conselhos de morte. Porque os caminhos da destruição, que foram degradantes, trilhados por Absalão, não são frutos de uma mera interpretação, mas de conselhos que ele recebera durante toda a sua vida. Ele foi recebendo conselhos, esses conselhos começaram no momento em que ele era um jovem, um caso de amor da irmã dele com a irmã biológica de pai e mãe, com um outro filho do rei, e aquilo que começou com uma história teoricamente de amor, terminou com sua morte. Por quê? Por causa da destruição. E assim como Absalão, nós não vivemos sem receber conselhos, tá certo? Esses conselhos, dependendo de quem nós devemos ouvir, de quem nós ouçamos, eles podem nos conduzir tanto à vida quanto à morte. Então, eu sempre falo que é muito importante na nossa vida nós sabermos 2 coisas: quem ouvirmos e quem seguirmos. Porque não tem como você não ouvir ninguém e não tem como você não seguir ninguém. Você acaba seguindo alguém, acaba sendo influenciado por alguém. Então tem que ter um cuidado enorme, certo? Provérbios capítulo 20, versículo 18. O escritor ele dá uma orientação muito clara, quando ele fala o seguinte: olha, os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito, mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Ou seja, os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Ou seja, mesmo numa guerra, não se ganha uma guerra sem uma boa estratégia. Mas a boa estratégia, ela vem de ouvir conselhos sábios, conselhos verdadeiros, porque nós podemos perder a guerra e a vida porque nós ouvimos conselhos de morte. E aí está um problema muito claro. Conselhos de morte que mais rondeiam as pessoas são responsáveis por guerras, são responsáveis por separações conjugais, são responsáveis por abandono de lares, são responsáveis pela destruição de finanças de pessoas, de casais,
são responsáveis pela arruinação de propósitos, de projetos, de princípios que até então eram observados, mas quando a pessoa passou a ouvir conselhos errados, então tudo aquilo que conduziria ela a um erro, acabou conduzindo ela a uma destruição total, por causa dos conselhos errados. Então, os caminhos do êxito se faz através do abandono de conselhos de morte, porque quem segue conselhos de morte acaba vivendo num ciclo como o ciclo de Absalão. E esse ciclo não é um ciclo de muitas curvas, de muitas oportunidades. É um ciclo que vai sempre tendencionando a uma destruição total, a uma derrocada. Eu assisti durante a minha vida, e vocês têm exemplos também na vida de vocês, pessoas que tinham um chamado de Deus, eram homens e mulheres íntegras, tinham uma visão celestial muito forte na vida dele, mas quando você dá, nós usamos na psicologia assim, a questão de você se afastar, você se afasta de uma situação para ver uma cena completa. Então, quando você se afasta um pouquinho daquela situação, você então percebe que ao invés daquela pessoa ter trilhado caminhos de êxito, ela acabou trilhando caminhos de destruição. Por quê? Não foi somente por causa das escolhas. As escolhas que nós fazemos são frutos daquilo que nós ouvimos. Muito forte esse negócio. A pessoa tem uma promessa, a pessoa tem um chamado, a pessoa tem o dom, promessa, chamado e dom. É o que a pessoa precisa para ser feliz. E mesmo tendo promessa, chamado e dom, ela acaba totalmente destruída, acaba totalmente arruinada por causa da forma como ela tem se portado no mundo, dos conselhos que ela tem ouvido. Isso é muito forte. Então eu queria mencionar para vocês alguns pontos que eu considero importantes nessa história de Absalão, que eu nem contei para vocês, depois vocês podem ler. A primeira coisa que é importante, que nós vivenciamos isso, certo? É estudar para saber ou estudar para fazer. A gente, desde quando nós nos entendemos como pessoas, começamos a ter consciência da vida, nós começamos a estudar. Nossa vida, quer estudantil, formal, ela começa ainda muito jovem, criança, e quando nós concluímos um mestrado, um doutorado já com mais de quase 40 anos, alguns mais de 40, como é o meu caso, você descobre que o que você mais precisa é aprender. O livro que você leu, você não decorou, talvez, não aprendeu, talvez 10% do que o autor quis te ensinar. E o livro na Bíblia que você leu, você não conseguiu entender o completo. Você tem que ler e reler várias vezes. Aí você chega num ponto principal que nós precisamos amadurecer para a vida. Nós estudamos para saber ou estudamos para fazer? A gente estuda para conhecer ou a gente estuda para mudar, para ser melhor, para transformar? E esse ponto é um ponto crucial, porque parece que as pessoas que ouvem conselhos errados, elas vivem de uma maneira que elas sabem o que devem fazer, sabem como devem fazer, sabem de que maneira fazer, sabem até aconselhar alguém a fazer o correto, mas não fazem. São conhecedoras, mas não são praticantes. Jesus falou sobre a diferença entre um homem que é bem sucedido e quem não é. E a diferença básica entre um e outro, que edifica sua casa na rocha, do que edifica sua casa na areia, é que um ouve a palavra e pratica, enquanto o outro ouve e não pratica. E isso dá para saber ou isso dá para fazer? Assim, algo que eu tenho sempre me questionado. Eu estou aprendendo isso aqui para mudar, para praticar ou somente para conhecer? Eu estou lendo esse livro, essa Bíblia, eu estou lendo somente para saber ou para mudar? Esses dias eu encontrei com um homem, nós estávamos fazendo um estudo, ele tinha muito conhecimento, esse homem. Muito conhecimento. Eu olhei para ele assim e falei, vem cá, o que você é na vida? Aí eu sou um conhecedor. Mas o que você faz com o conhecimento que você tem? Eu conheço. Não, mas sim, mas conhecer é bom, mas o que você faz com o conhecimento que você adquire cotidianamente estudando a Bíblia? Eu não faço nada.
É melhor que não conhecesse, porque quanto mais conhece, mais é cobrado. 2 Crônicas 22 conta a história de um homem. O nome dele é Acasias. Presta atenção. 2 Crônicas 22:1 diz o seguinte: Então, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E tinha 22 anos quando começou a governar. Reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava Atalia, filha de Onri. Aliás, neta de Onri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Versículo 24. Ele praticou o que era mal segundo o padrão que agradava a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua desgraça. Ou seja, os conselheiros de Acasias eram os mesmos conselheiros de Acabe. Ele era bisneto de Onri. Ele era da família real de Israel, mas ele reinava em Judá. Mas o que fez com que aquele homem que tinha tantas promessas, estava debaixo de um governo davídico, de um governo de herança, o que fez com que aquele homem não lograsse êxito em nada do que ele pretendia fazer? O fato de ele ouvir conselhos errados. No fundo, Acasias sabia que a instrução recebida do seu avô, quem era o avô dele? O avô dele era Josafá. Josafá é um dos reis mais nobres que tem na Bíblia. Aquele homem lá de 2 Crônicas, capítulo 20, que fala: nessa batalha não tereis que pelejar, o Senhor é quem vai pelejar por você. Ele era aquele homem de uma fé sobrenatural, de obras sobrenaturais, de feitos sobrenaturais. Foi um dos reis que na época do seu reinado, Judá mais prosperou como nação. Construção de navios, empreitadas marítimas e vários outros negócios. Josafá era um homem empreendedor, um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor. Ele vinha dessa linhagem. Ele vinha desse... E ele sabia que seriam os conselhos sábios que manteria ele no trono. Mas, ludibriado pelos conselhos de sua mãe, que era da família de Acabe, ele acabou não só ouvindo os conselhos da mãe, mas ouvindo também os conselheiros de Acabe. E os conselheiros de Acabe, eles eram nada mais, nada menos do que aqueles que eram responsáveis pela destruição total de Israel. E agora essa mesma destruição, essa mesma forma de destruição, saía ali de Israel e vinha então para contaminar completamente tudo aquilo que vinha lá para Judá. Por quê, pastor? Por causa dos conselhos errados. Olha aqui, tinha uma promessa, tinha um governo, tinha algo a ser feito, mas os conselhos eram errados. Não tinha como saber. Se alguém estuda somente para ampliar o seu conhecimento, o objetivo do seu estudo ficará gravado apenas em sua mente. Mas o que estuda para materializar o que estudou, permanece de posse desse conhecimento. Torna-se uno com o objetivo do seu estudo, ou seja, aprender sobre conselhos, não apenas para ampliar o grau de entendimento, mas para ter uma vida transformada. Quando você faz isso, você se torna um com o objetivo estudado. Você se torna um com a sabedoria. Não é apenas conhecer. E quando o Senhor nos ministra algo, quando o Senhor nos ensina algo, Ele não nos ensina para que nós aprendamos aquilo que Ele nos ensinou, mas principalmente para que nós façamos aquilo que Ele mencionou. Absalão era filho de rei, dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe. Mas por causa dos conselhos errados,
aquele belo homem se transformou num cadáver. Alguém que só tem lá em Israel um túmulo porque ele pediu para fazer. Por quê, pastor? Por causa dos conselhos. Sabe, conhecer algo é maravilhoso. Mas fazer o que é conhecido, assim, é o que faz diferença. Acasias sabia, Acasias conheceu, mas ele praticou conselhos de morte a partir do momento que ele vivia ali ouvindo conselhos da sua mãe, que era alguém muito próximo, mas não era temente a Deus. Então, como é que você vai diferenciar os conselhos que vêm para a sua vida, se são de vida ou são de morte? Primeiro, quem está lhe aconselhando tem intimidade com Deus? Quem está lhe aconselhando tem experiência, já passou por essa situação? Quem está lhe aconselhando quer o seu bem ou a sua felicidade? São coisas diferentes. A felicidade, segundo o conceito de quem nos aconselha erradamente, ela é diferente daquela pessoa que quer o nosso bem, independentemente se em determinado momento aquilo lá não vai nos causar bênção, não vai ser algo ruim a princípio. Mas com o desenvolver, com o andar, com um conhecimento maior, aquilo vai trazer benefício. Então, é preciso saber claramente. Acasias estava sendo aconselhado pela mãe. Era alguém próximo, mas a mãe não era temente a Deus. A mãe não era alguém ligado ao Senhor. Alguém que temia o Senhor. Isso é muito forte. Em Êxodo 32, versículo 9, tem uma palavra muito legal, Êxodo 32, 9. Olha só, é uma palavra que inclusive nós conhecemos. Diz o seguinte, vamos ler juntos. Vamos ler para vocês. E Yahvé disse a Moisés, tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Aquele momento foi quando Moisés estava descendo do monte, com as tábuas da lei segurando na mão. Ele, ainda em reunião com Deus, lá no monte, o Senhor falou para ele, Moisés, eu tenho observado esse povo, Moisés. Esse povo tem duas características. Eles têm um coração duro e eles são teimosos. Então, o que fazer para corrigir essa dureza de coração? Então, porque é impossível haver justiça e retidão no coração teimoso. De certo, é o teimoso quem segue o teimoso é aquele que segue o seu coração arbitrário. E aonde existe dura cerviz, não há esperança. Então, como é que você mensura a possibilidade de alguém ser ou não alcançado para uma transformação? Como é que você vai mencionar isso? Como é que você vai entender isso? Através de como ele percebe a vida. Através do coração dele. Se o coração dele for duro, eu te diria que você não tem nada a fazer. Se o coração dele for mau, eu te diria que você não tem como fazer mais nada. Então, uma transformação que o Senhor quer de nós a princípio, para que nós entendamos aquilo que Ele tem para nós, começa com um coração que se amolda ao plano e ao propósito dele. E aquele povo não queria isso. No versículo 9, deixa eu ler para você de novo, 32, 9. 9 e 10, deixa eu ler agora 9 e 10. Ó. E Yahvé disse a Moisés, tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. 10. Agora, portanto, deixa-me para que eu inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde, eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, cada vez que o Senhor falava, olha, deixa que eu consuma esse povo. Cada vez que o Senhor não pune o ser humano, o Senhor pune o ser humano com o objetivo de levá-lo a um caminho de arrependimento genuíno. Em hebraico, esse arrependimento genuíno se chama tejuvá. Então, o que o Senhor mais quer de nós? Agora, eu não consigo chegar ao arrependimento genuíno. Eu não consigo chegar ao arrependimento genuíno se primeiramente o meu coração não for transformado, não for mudado, não for impactado. Não consigo, por mais que eu queira, se o meu coração continuar ruim, eu não vou conseguir chegar ao arrependimento genuíno. Então, a solução para a teimosia, ao invés de eu só ouvir sem praticar, a solução para a teimosia,
humana, como é que se dá essa solução? Aplicar um susto súbito e avassalador. Moisés, ele quebrou as tábuas da Torá. Aquilo foi assustador e foi inesperado. Então, dizem os escritos rabínicos que quando Moisés, isso aqui entendendo, quando Moisés lança as tábuas ao solo, elas quebram, as palavras elas saem da pedra, e elas começam a flutuar como fumaça. E aquela visão da palavra, aquela visão da instrução, Torá é instrução, aquela visão da instrução saindo de um ambiente petrificado para algo mais fluido, fez com que os homens entendessem e percebessem o quão duro era o coração deles. Foi algo difícil, mas Moisés teve que fazer aquilo. Para desejar melhoras significativas no rumo da nossa vida, nós precisamos encontrar meios que façam com que a nossa alma seja despertada. Meios invulgares, meios potentes, meios chocantes, o máximo possível. Isso desperta em nós a letargia que muitas vezes está impregnada no coração da pessoa. Aquele espírito letárgico em que a palavra já não faz mais sentido. Então, é necessário, se isso estiver acontecendo conosco, não apenas conhecer, não apenas entender, mas praticar aquilo que conhece. Não apenas estudar algo, mas pegar o estudo que foi aprendido e torná-lo prático. Mesmo que isso nos cause um desconfiguramento total daquilo que nós acreditávamos antes como certo. Mesmo que isso seja para nós algo avassalador. Não existe outra forma de tratar a teimosia se não for com uma atitude mais forte do que a atitude do teimoso. Você entende isso ou não? Então, quando Deus nos leva a situações extremas, eu diria que se nós estivéssemos numa dessas situações, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é dar glórias a Deus, porque Ele só corrige aquele a quem ama. Ao contrário dos outros, Ele deixa de lado. Você entende isso ou não? Segundo, então, além de nós entendermos claramente essa questão de nós não apenas conhecermos, mas praticarmos algo, não apenas estudarmos, mas fazermos algo, não estudar para conhecer, mas estudar para fazer. A segunda coisa que a gente precisa considerar como conselhos sábios, e que não são conselhos de morte, é o tripé da felicidade humana. Então, é possível ser feliz? Sim, é possível ser feliz. Qual é o tripé que a Bíblia mostra da felicidade humana? Está em Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler juntos. Assim diz Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me e compreender-me. Pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Então, qual é o tripé da felicidade humana mencionado por Jeremias? São três coisas: sabedoria, coragem e riqueza. A Bíblia diz assim que uma pessoa sábia, ela logrará êxito. De maneira geral, ela logra êxito. Uma pessoa que tem coragem, nós entendemos isso, uma pessoa que dificilmente é destruída por coisas banais. Uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa próxima, uma pessoa boa. Então, agora no olhar mais profundo, quem é sábio? Aquele homem que aprende com o homem. Sabe aquele que olha para dentro de cada homem buscando nele algo de valor, algo que possa aprender, algo que possa aprimorar-se, algo que possa fazer dele crescer. Então, o sábio não é aquele que toma sábias decisões, mas sábio é aquele que sabe encontrar em cada situação uma oportunidade de aprender algo, mesmo que seja com alguém insignificante, humanamente falando. O apóstolo Paulo, quando mencionava esse assunto, ele dizia: olha, cada um
considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, cada um sirva os outros suportando, a palavra suporte, suportando em amor. Então sabe quem é corajoso? Não é o brutamonte que controla milhões de pessoas com seu governo tirano, mas quem trava batalhas diárias consigo mesmo e conquista todos os dias um novo universo de crescimento espiritual. É aquele que conquista a sua própria natureza. Então quem é o corajoso? É aquele que olha para dentro dos seus mais fortes ímpetos humanos. E no ímpeto humano você classifica ali vários ímpetos, desejos lascivos, palavras que podem ser controladas, sentimentos que podem ser moderados, e uma série de coisas das quais nós somos vítimas, porque nós não somos corajosos suficientemente para controlarmos a nossa própria natureza. Sabe, eu quero muito dominar o demônio que está lá fora, mas o demônio que está dentro, às vezes eu não consigo dominá-lo. Absalão, ele era doutor em ouvir conselhos para guerrear e conquistar lá fora, mas não tinha conselhos que o faziam governar a si mesmo. O homem, ele foi dotado de potencial para merecer tudo que tem na terra. Tudo que tem no mundo. A Bíblia fala que tudo é para o homem. O jardim foi criado e Deus deu ao homem a capacidade de viver naquele jardim. Mas também o mesmo homem adquiriu com o pecado a mesma capacidade de destruir tudo em sua volta. Ao passo que ele tem capacidade para ter tudo de Deus, ele também tem capacidade para destruir tudo que está à sua volta. Então, olha, uma sabedoria que é usada sem Deus, ela é um veneno. Qual é o exemplo, pastor, de uma sabedoria usada sem Deus, sem um propósito de Deus? Salomão. Lembra da oração de Salomão? Eu sei que eu tenho a sabedoria. O Senhor falou, muito bem, então eu vou te dar sabedoria e riqueza. Salomão era um dos homens mais sábios que existiam na terra. Mas quando você olha a história de Salomão, você vê que ele era um dos homens mais tolos que existiu sobre a terra, porque ele teve todas as oportunidades de fazer as coisas certas, mas ao mesmo tempo fez aquilo que era errado, morreu velho, sem Deus, desprezado, sem salvação, distante, mas era um filho de rei, aconselhador de pessoas. Mas a sua sabedoria, usada sem um propósito divino, se constituiu um veneno para a sua própria vida. A coragem sem Deus, ela é um chamado ao suicídio. Pense num homem corajoso, muito corajoso e forte. Qual é o nome dele? Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 pessoas. Ele não temia exército de filisteu, ele era corajoso, ele era valente. Mas pense num homem suicida, porque ao mesmo tempo que era valente, ele era prostituto. Pense no outro homem corajoso, Golias. Pense aquele grandalhão corajoso. Um pequeno Davi se levantou e falou, hoje mesmo a tua cabeça será servida às aves do céu. Por quê? Porque enquanto a coragem de Golias era grande, ele usando essa coragem, ele afrontava o exército do Deus vivo, não usava para a glória de Deus. Uma riqueza sem Deus é uma destruição, é um chamado a uma autodestruição. Pense no homem rico, Corá. A Bíblia diz que, naquela época, tem até um ditado lá em Israel, que Corá era tão rico que alguém quando queria abençoar alguém com riqueza, dizia o seguinte, olha, que você seja rico como Corá. Ele era um homem próspero, no deserto, ele aprendeu a construir riqueza no deserto. Quando nós vemos aquele homem próspero, um homem rico, muito rico, ser sucumbido, ser tragado pela terra que se abriu, comeu ele, a família e tudo que tinha. Toda a riqueza de Corá foi num só momento, por causa da sua arrogância diante de Deus. Outro homem rico, que era rico, mas a riqueza se transformou em um veneno, Amã. Lembra de Amã lá em Esté? Ele era o segundo homem no governo de Assuero. Ele era um homem que ele tinha poder, fama e riqueza. E mesmo tendo poder, fama e riqueza,
Ele acabou perdendo toda a sua guerra para um homem moribundo que vivia na porta do palácio, que não tinha poder, não tinha riqueza, não tinha influência, mas tinha Deus no coração, que era Mardoqueu. Então esses três pilares, esses três elementos, quando não usados para a glória de Deus, eles se tornam um entrave na vida de qualquer pessoa. A sabedoria e a força e a riqueza por si não satisfazem os desejos e os anseios dos homens. E numa sociedade tão materialista, o que nós mais ouvimos todos os dias, o que você mais ouve, quer na TV aberta, na TV fechada, em qualquer lugar que você mais ouve, seja feliz, seja rico, seja próspero, seja sábio, como adquirir... Tem até curso, que a Belzinha já fez esse curso, como ser sábio segundo a riqueza de Salomão. E vale, a pessoa faz e dá certo. Mas toda riqueza, toda sabedoria, tudo isso, quando não é usado para a glória de Deus, ele se transforma numa destruição. Lucas capítulo 6, versículo 38. O Senhor nos mostra que numa sociedade tão materialista, o que nós mais precisamos é aprender com a simplicidade do Evangelho. Ele nos convida, o Evangelho não é o Evangelho de pessoas medíocres. E nesse aspecto, a sabedoria, a força e a riqueza se transformam em atos de mediocridade quando não usados para a glória de Deus. Mas são conselhos que você ouve todos os dias. Seja sábio, tenha força e seja rico. Mas quando não usados para a glória de Deus, a pessoa acaba se transformando em algo totalmente diferente e distante daquilo que é a vontade do Senhor. Lucas 6, 38, o Senhor nos dá uma resposta muito clara, quando ele diz bem claramente: dai sempre, recebei no vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Ou seja, dai sempre. Quando, pastor, não é ter para possuir, não é ter para usufruir, é ter para compartilhar. Por que Deus dá riquezas para alguns? Para que ele tenha mais tempo para se dedicar ao estudo da Bíblia, a fazer o bem às pessoas. Por que Deus dá sabedoria a alguns? Para que ele consiga, com sua sabedoria, colocar a vida dele à disposição de Deus. Por que Deus dá poder para alguns? Para que com aquilo que ele tem, com aquilo que ele usufrui, a força que ele tem, ele consiga então disponibilizar mais amparato bíblico, histórico, conteúdo, ele consiga entregar mais a vida dele para a glória do Senhor. Então tudo deve ser por causa dele, por ele, por meio dele. Sem ele, nada do que se fez existe. Sabe, queridos? Como eu já falei a vocês, a Bíblia não é um livro de medíocres, mas de pessoas que entendem claramente que conselhos que lhes são dados para o uso da sabedoria, do coragem e da riqueza, somente para benefício próprio, faz para a sua inteira destruição. Fazer algo em proveito próprio é algo extremamente ruim, porque não pode haver paz no mundo enquanto os homens insistem em vender as suas primogenituras por pratos de lentilhas, trocar valores eternos por valores materiais. Deus tem uma promessa. Né, irmão Jair? A gente falou sobre isso essa semana, ou foi com o senhor que eu falei, né? Deus tem uma promessa, Deus tem algo, Deus tem... Olha a vida de Esaú, como que era Esaú, ele era forte, ele tinha uma promessa, ele era o primogênito. Mas a poucos metros da cozinha, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Poderia muito bem chegar e pedir algo para a mãe, mas no caminho encontrou Jacó, então teve a sua primogenitura dada. Mas tem pessoas que hoje o que nós mais ouvimos são conselhos de morte que nos insistem em dizer: troque o que você tem por algo momentâneo, viva agora, viva o presente, o importante é você ser feliz. Só que quem faz isso, quem troca a felicidade eterna, quem troca a sua primogenitura por prato de lentilha,
está trocando a oportunidade única que ele tem de ser abençoado completamente. Quando Esaú chegou ali perto de Isaac, ele falou: pai, me abençoa. Isaac pegou, já estava velho, pegou Esaú, viu que era ele, sentiu o cheiro dele, falou: meu filho, toda a bênção que eu tinha, eu já dei para o seu irmão Jacó. Portanto, o que eu tenho... E ele ia em lágrimas dizer: mas pai, me dê pelo menos uma bênção que seja, pai. Você será servo do seu irmão. O desejo do seu irmão preponderará sobre você. Então, Esaú, que tinha a primogenitura, tinha tudo, tinha família, tinha tudo, tinha todas as ordens de Deus para ser feliz. Trocou tudo por prato de lentilha. O que nós mais vemos hoje são anúncios dizendo: troque a sua família por prato de lentilha, troque a sua igreja por prato de lentilha, troque o evangelho por prato de lentilha, troque a santidade por prato de lentilha, troque valores eternos por valores terrenos. Isso são pratos de lentilhas. Terceiro, quais foram os conselhos que Absalão ouviu? Os conselhos que levaram ele à morte. Primeiro conselho. Isso aí em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Presta atenção. Olha, se você já não recebeu conselho semelhante. Presta atenção. 2 Samuel 16, 20. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: dá-nos o teu parecer, que deveremos fazer? Ao que Aitofel respondeu: digo-te que te aproximes das concubinas de teu pai. Ele deixou para zelar do palácio e tenha relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante o teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. Então, qual era o objetivo desse conselho? Era desdenhar de tudo que o pai havia conquistado e que era herança para os seus filhos. Então, quando Absalão vinha, ele estava em Hebrom, se autoproclamou rei. A história é interessante, se autoproclamou rei, e Davi soube que Absalão estava vindo para tomar o trono. A Bíblia fala que Davi, ele pegou tudo que ele tinha, que ele poderia levar, e saiu fugitivo. Deixou no palácio algumas pessoas, principalmente suas concubinas, para cuidar do palácio. Aí o primeiro conselho que Absalão ouve é exatamente essa: pega e se prostitui com as concubinas do teu pai. Faça com que você se torne odioso perante o seu pai. Sabe quantos conselhos nós temos ouvidos semelhantes a estes? É só uma vida, é só um romance, é só um caso extra, é só uma aventura. Olha, você está precisando dar uma incrementada no seu relacionamento, é só uma fantasia, tem nada a ver, é só não tem nada a ver, vai lá, faz. O objetivo desses conselhos sexuais, são conselhos sexuais. Sabe, os conselhos sexuais que pegou Absalão, você vai achar eles com muita clareza, principalmente hoje, assim, absurdamente claros de todas as maneiras. Para meninos, meninas, jovens, adultos, masculinos e femininos, homens, velhos, idosos, todos eles recebem conselhos sexuais. Todos são conselhos de morte. Todos. O segundo conselho de morte que Absalão recebeu está em 2 Samuel 17. Isso eu não vou ler não, vou contar para vocês. Então, Aitofel chegou em Absalão e falou: Absalão, me permita juntar aqui alguns homens, 12.000 homens, e que eu vá imediatamente
pegue Davi onde ele estiver, fugitivo, agora à noite, que eu vá lá e massacre o exército de Davi e mate somente o rei. Somente o rei. Aí, qual era o objetivo desse conselho de Aitofel? Levar uma separação final entre o pai e o filho. Uma vez que agora o filho ele iria se tornar assassino do seu próprio pai. E o Davi tinha dado para Absalão uma prova de amor. Davi chamou Absalão, que tinha matado o seu próprio irmão. Chamou Absalão, perdoou Absalão, deu liberdade para Absalão, deu honra para Absalão, fez tudo que Absalão queria como filho. E agora ele recebe o conselho de vai lá e mata o teu pai. Mata imediatamente, eu vou lá e mato para você. Sabe quantos conselhos nós jovens recebemos para causar morte nos nossos pais? Sabe como é que um filho mata um pai? De preocupação. Pais adoecem, fazem tudo que os filhos precisam. Quando chega a determinada fase da vida, aquele jovem, aquele moço, começa a trazer preocupações para os pais. Se envolve com coisas erradas, fazem coisas erradas, se envolvem em todo tipo de atrocidades. E quem é que morre nessa situação? Os pais. O conselho de Absalão, para Absalão naquele momento, era exatamente esse. Eu vou lá e mato o seu pai, eu vou lá e mato o rei. Eu destruo. O terceiro conselho. Esse conselho foi dado não mais por Aitofel, mas por Uzai. Uzai, ele era amigo de Davi, e Uzai, ele foi comissionado por Davi para ir lá e frustrar os conselhos de Aitofel para Absalão. Então, Uzai estava dentro do palácio, mas amando de Davi. Então, as pessoas chamaram Uzai, falaram, Uzai, Aitofel deu um conselho que eu devo aqui organizar um exército e dar ele a oportunidade de ele ir lá e matar meu pai. O que você acha? Uzai falou, olha, versículo 17:7. Coloca para mim, filho, 17:7. Uzai replicou, este conselho de Aitofel dessa vez não é bom. E Uzai prosseguiu argumentando, tu bem sabes que teu pai e a sua gente são guerreiros, valentes e estão muito irados com tudo que tem acontecido. Assim como fica a ursa que se tira as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Então Uzai falou o seguinte, olha, ao invés de nós formarmos o exército e irmos hoje à noite, fala o seguinte, amanhã reúna as pessoas, forme um grande exército e vá pessoalmente lá e destrua. Só que nesse tempo, Uzai mandou avisar Davi, corre, foge, porque Absalão está vindo ao seu encontro. Qual é o objetivo desse conselho? Frustrar todo e qualquer plano de conquista pretendido por Absalão. Sabe, Davi, queridos, ele havia conquistado o coração do povo pelo sacrifício e pelo serviço. Mas Absalão o fez de modo mais fácil, como se faz hoje em dia, lógico, criando uma imagem irresistível de si mesmo ao povo. Davi foi um herói, enquanto Absalão foi apenas uma celebridade. Então, é provável que toda essa operação, aí que está o conselho errado, toda a operação de Absalão, é provável que tenha sido toda ela aconselhada por Aitofel, realizada por Aitofel. Afinal, Davi havia violentado Batseba, e Batseba, ela era neta de Aitofel. E como se não tivesse ainda bastado violentado a neta, Davi ainda tinha mandado matar o esposo da neta. Então, Aitofel carregava no seu coração um ódio muito grande de Davi. Então, ao aceitar Absalão, Aitofel, ele rejeita o filho de Salomão, ou seja, o filho de Batseba, como herdeiro, certo? Então, Aitoféis que existem
São pessoas carregadas de ódio e frustração, que querem derramar sobre nós toda a fraqueza que lhes foi pertinente, levando-nos a decepções amorosas, financeiras e de autoestima. Eles derramam sobre nós todo o seu rancor, todos os seus conselhos são de morte, porque dentro dele, ele carrega ódio sobre determinada situação, carrega uma angústia sobre determinada situação e carrega frustração sobre determinada situação. Então é muito comum a pessoa que foi frustrada em determinada situação aconselhar alguém que está entrando em um processo semelhante: oh, não faça isso, não vai dar certo. Por quê? Porque ele foi frustrado. Sabe? Então, quando desprezamos conselhos de Aitoféis, quando nós sabemos identificar que aqueles conselhos são de morte, naturalmente, acontece com Aitofel, acontece com essa pessoa a mesma coisa que aconteceu com Aitofel. 2 Samuel 17, 23. Veja só que quando alguém identifica o conselho, esse conselho é de morte, eu não aceito para a minha vida. Esse conselho não é de acordo com a Bíblia. Esse conselho não é de acordo com os meus pastores. Esse conselho não é de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que eu tenho aprendido do Evangelho. Esse conselho, ele é totalmente contrário aos princípios entendidos da Bíblia. Então, quando acontece isso, o que aconteceu? 2 Samuel 17, 23. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou o seu jumento, montou e partiu para a sua casa, para a sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Aqui então se encerra a história de um grande conselheiro do mal, mas que foi identificado. Davi, ele foi lá e frustrou o conselho de Aitofel. Frustrou muitas vezes. Deus manda profetas, Deus manda orientações, Deus manda uma palavra na Bíblia, Deus manda algo na Bíblia, nos orientando, nos falando. Quando eu estava assim, nesse momento de doença em casa, eu falei: Deus, fala comigo. Eu não tinha forças para orar, não tinha forças para ler a Bíblia, para fazer nada. Eu falei: Deus, fala comigo. Eu li a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. O Senhor falando para uma igreja, nessa fala à igreja, ele diz o seguinte: sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Sabe, eu tomei aquela palavra como sendo uma resposta de Deus. Eu entendi que Deus, ele vai me levantar. Ele conhece que eu tenho pouca força, mas eu não tenho negado o nome dele. Então, são conselhos que eu venho aprendendo durante toda a vida: a não negar, a não desistir, a não abandonar, mas a crer a despeito de toda e qualquer situação adversa. Sabe, isso tem impregnado a minha vida e o meu coração cada vez mais forte. A maioria dos teólogos, eles identificam alguns salmos de Davi como sendo os salmos da perseguição, os salmos desse momento dele, de exílio. Salmo 3, Salmo 4, Salmo 41, Salmo 55, Salmo 61, 62, 63, Salmo 143, Salmo 25, 28, 58, 109, Salmo 41 e 55. Então, o Salmo 41 e 55, demais forte, eles indicam que Davi estava enfermo, doente. E como Davi estava enfermo, ele não podia cuidar dos negócios do reino como ele cuidava anteriormente. Absalão, ouvindo o conselho de Aitofel, entrou exatamente nessa fraqueza de Davi, de enfermidade de Davi, e entrou, mas Deus foi lá e frustrou os conselhos malignos. Então, no momento que Davi estava fugindo, ao invés dele reclamar da vida, ele foi compor salmo de adoração ao Senhor, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 41, Salmo 55, Salmo 61, 62, 63, Salmo 25, 28, 29 e Salmo 109. Olha quantas canções de adoração Davi cantou e celebrou, enquanto seu inimigo ouvia maus conselhos acerca dele. Ou seja, tem momentos na nossa vida que o que nós mais precisamos é buscar em Deus a direção para a nossa vida. É dele que vem a resposta, é dele que vem o choro certo, a resposta do choro, é dele que vem a provisão, é dele. Ele é o nosso conselheiro, amigo presente na tribulação, aquele que não nos abandona. É dele, é dele, é dele.
Ele, tudo é por Ele. Sabe, pessoas más aproveitarão das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, dos nossos momentos de vulnerabilidade, para nos levarem à desistência, nos levarem a perdermos o que o Senhor tem para nós de promessa, nos levarem a tomarmos caminhos e direções erradas. Então é preciso que nós sejamos, acima de tudo, vigilantes, ponderando na palavra aquilo que é e o que não é de Deus. Amém, querido? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Eu quero que você entenda. Davi, ele fez uma oração. Eu quero que você faça uma oração hoje. Quando Davi estava, não sai não, fica quietinho, deixa eu orar com você. Quando Davi estava fugindo, presta atenção assim. Davi fugindo, Absalão vindo para tomar o trono. Davi não queria enfrentar o seu próprio filho numa guerra. É aí que ele compõe aquele salmo do amigo íntimo, que foi traído pelo amigo íntimo, que é até um salmo messiânico. Davi não queria enfrentar Absalão numa guerra. Davi tinha mais força que Absalão, tinha mais sabedoria que Absalão, tinha mais perspicácia bélica do que Absalão, mas mesmo assim, Davi não queria enfrentar Absalão, porque Absalão era o seu filho. E Davi então ele ora, ele fala: Senhor, coloca para mim, filho, o primeiro versículo que nós lemos, é a oração que Davi fez. 1 Samuel, aliás, 2 Samuel 15:31. 2 Samuel 15:31. Essa foi uma oração que Davi fez. E ele falou o seguinte: olha, ó Senhor, ó Yahvé, faz que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Bote a mãozinha na sua cabeça. Existem muitos Aitoféis dando vários conselhos de morte. Muitos. Para tirar você do propósito, para tirar você do chamado, para tirar você da sua família, da sua casa, para tirar você da sua prosperidade financeira, para tirar você da promessa de salvação que Deus tem para a sua família. Existem muitos conselhos, você ouviu, inclusive essa semana você ouviu. Nós vamos então fazer a mesma oração que Davi fez. Vamos orar juntos. Diga comigo: ó Yahvé. Diga: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Outra vez, diga: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Agora entenda que Davi, ele orou essa palavra para ele, mas ele orou também dizendo o seguinte: olha, aquilo que for falado lá longe contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, contra a minha vida, aquele que foi intentado lá longe. Agora aponte a mão para longe mesmo, para sua casa, sua família. Diga: ó Senhor, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Outra vez, diga: ó Senhor, que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Ou seja, quer seja perto ou longe, quer seja dentro de casa, quer seja longe, que sejam insensatos e inúteis os conselhos que vêm para a destruição da sua vida. Deus te chamou hoje aqui nessa noite para te dizer: olha, não existe, não tem como prevalecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Não há como haver maldição num campo em que Deus tem abençoado. Não tem como, querido. Se você ouvir o que Deus tem para você, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém.
vida. Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele encerra a sua carta com conselhos que são de vida para a nossa vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro 5:5. Do mesmo modo, jovens, conselhos, sede submissos aos mais velhos, e vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Portanto, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Assim, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando quem devorar. Resistindo e permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou a sua santa e glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja um pleno domínio a todos sempre. Quem crê diz amém. Quem crê diz amém. O apóstolo João ele então nos dá outros conselhos maravilhosos de vida. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem diz amém. Quem tem diz amém. Quem tem dúvida diga amém. Quem não tem dúvida diga amém. Diga eu tenho. Diga eu tenho a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus, esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dará atenção. E se estamos certos de que Ele nos dará atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado e não levar à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existem pecados que conduzem à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não conduz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Diga eu não sou. Diga eu não sou escravo do pecado. Antes, aquele que Deus protege e não permite que o maligno possa tocar. Estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Diga misericórdia. Diga, pode a mão na sua cabeça, diga sobre mim há uma promessa, sobre mim há uma herança, sobre mim há um chamado, sobre mim há uma unção, e eu não vou tocar aquilo que Deus colocou sobre mim. Seguir
você